Sejam bem-vindos mais uma vez, pessoal. Tudo certo com vocês? Estamos no Altistar. Gente, eu não estou muito bom hoje para fazer introduções, mas vai ser assim mesmo. Dou boas-vindas a todos que estão nos assistindo, porque hoje não temos temos duas convidadas muito legais para falar com vocês. Mas antes de apresentar elas, tenho que apresentar a minha mãe, obviamente. Oi, pessoal, eu aqui outra vez, de novo, mãe do Antônio. A Lilian, Dona Lilian, de acordo com alguns, Doutora Lilian, como tudo que é chamado como ela. Mas não menos importante, as nossas convidadas de hoje, Raquel Proença e Mariana Proença. Não são irmãs, nesse caso, porque se eu falo desse jeito, as pessoas vão achar que são irmãs. Muito parecidas, por sinal, né? Psiquiatra e psicóloga. Eu falei certo, né? Psicóloga. Isso, então não São pessoas muito legais. Na verdade, você eu acabei de conhecer, então eu ainda tenho que conversar com você, mas eu sei que você vai ser uma pessoa muito legal. E você já é de casa, né? Já tô me sentindo em casa aqui no Altistar. Ai, gente. Fico muito feliz com a presença de vocês hoje. Agradeço muito pela oportunidade que vocês tiveram, que a gente tem de receber vocês. E se vocês gostariam de falar um pouco sobre vocês antes da gente começar, porque hoje temos bastante coisa para falar. Hoje nós temos tempo à disposição para falar sobre tudo. E temas, muitos Raquel, temas. quer se apresentar? Então, meu nome é Raquel, eu sou médica psiquiatra da infância e adolescência, atuo em Maringá, no consultório e também na rede, sou professora da Unicesumar e tenho um interesse muito grande na área de autismo. E é a nossa convidada mais frequente. Mariana. Eu sou a Mariana. Pode ser olhando pra gente mesmo, não conversa só na mesma. Eu sou psicóloga, eu tenho mestrado em análise do comportamento, eu trabalho principalmente com adolescentes e adultos no contexto clínico e trabalho também em organizações. Tenho uma experiência bem ampla assim, dentro de organizações e toda essa experiência acaba sendo importante para direcionar mesmo, elas acabam se conversando, né? Então, trabalho com palestras, com recrutamento e seleção de pessoal, com desenvolvimento de pessoas. Pedir ajuda dela para nossas palestras, né, mãe? Mas eu acho que assim, o nosso papel hoje aqui é falar sobre a transição, né? E essa transição não podia ser se não fosse de adolescente para adulto, ou a fase de entrar na adolescência, mas o que vem depois, né? Porque até agora a gente sempre fala, não aqui, porque aqui a gente já trouxe a temática de adulto, não nesse contexto. A gente falou sobre diagnóstico, né? Mas para a gente saber o que vai ser depois, né? Que eu falo assim, eu enquanto mãe do Antônio, quando eu tive o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei, o que vai ser da vida dele depois, como que vai ser o caminho que eu vou seguir agora, como que eu vou planejar esse futuro, né? Ele já estava com 19 anos, então eu tive que mudar a estratégia, né? Até então eu conduzi de uma forma e a partir de agora, só que era um momento que não tínhamos absolutamente nada, estava começando a falar de autismo, principalmente nas crianças, então assim, tudo veio para as crianças, e eu já peguei o autismo querendo falar de adultos e querendo buscar as coisas para adultos, pensando em emprego, pensando em sociedade, e todo o trabalho que eu tentei realizar até agora foi pensando no adulto, né? E aí é difícil até você trabalhar pensando no adulto enquanto todo mundo está pensando nas crianças, porque aí você é uma pessoa sozinha que não consegue caminhar. As pessoas esquecem que essas crianças iriam crescer. Hoje, essas crianças lá de trás já estão quase adolescentes. Então, assim, a importância de vocês virem aqui hoje para falar para a gente sobre essa transição. O quanto ela é difícil, o quanto a gente perde algumas pessoas no meio do processo. Então, assim, a gente trabalhar para a gente conseguir fazer com que eles avancem, né? Você já vem fazendo um trabalho prévio de reunir pessoas que tenham um diagnóstico de transtorno do espectro autista e saírem, né? Sim. Eu não sei se tem um nome esse projeto. Na verdade, tem um projeto anterior que a gente tinha tentado antes da pandemia e que acabou não dando certo, né? Porque entrou a pandemia, daí a gente criou o rolê. Exatamente, o rolê. Isso, que daí é a gente junto com a Michele
E a gente foi buscando esses, né, todos que a gente conhecia, a gente foi tentando trazer para participar desse grupo. E aí a gente vai fazendo os encontros para que eles se conheçam e, na verdade, assim... Sintam confortáveis. Se sintam confortáveis. De fato, o que a gente consegue observar não é ir para falar assim, eu vou ter que me relacionar só com autista. Não. É para ter oportunidade de conhecer outra pessoa que tem a mesma coisa que você e você conseguir se identificar. Porque são coisas que talvez você não... Você sabe que você faz, mas talvez você não consegue reconhecer esse no outro. Então, assim, você vai estar num universozinho ali pequeno, até porque, assim, o objetivo nosso não é segregar, é colocar eles, inserir eles num contexto maior, mas eles que têm que conduzir esse momento. A gente só participa organizando. Então, assim, vocês já vinham com esse pensamento Sim. prévio. Eu encaminho alguns pacientes meus e colegas Sim. minhas encaminham para fazer parte desse rolê, onde pessoas que têm o transtorno do espectro autista possam se encontrar, possam se conhecer, possam transitar na sociedade, Sim. né? Não ficarem só em casa. E foi justamente pensando nessa temática que eu e a Mariana pensamos em como a gente pode auxiliar de uma forma terapêutica jovens, adolescentes ali no final da adolescência, no final do ensino médio e entrando já para o mercado de trabalho, para uma faculdade ou para um curso técnico. A gente percebeu que esse público estava muito sem espaço e precisava de um olhar. Pensando nisso, a gente formou um grupo, que é o grupo Entre Nós, que é, na verdade, um formato de workshop, porque tem 6 encontros. Sim. Então, tem início, meio e fim. E em cada encontro vai ser abordado um tópico referente a essa faixa etária. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas temas referentes à vida adulta. Entrada no mercado de trabalho, educação financeira, namoro, sexualidade, faculdade, assuntos que precisam ser conversados quando a gente pensa em transtorno do espectro autista. Até por antecipação, né? Para você mostrar o que esse futuro vai te trazer, né? Porque isso vai vir de encontro a você. Você pode ir ou não. E até me apropriando de uma parte da sua fala, quando nós olhamos para a adolescência, é a fase do desenvolvimento da adolescência, é muito interessante pensar o quanto eles estão num período frágil de transformação, de indecisão, influências hormonais, influências sociais, incertezas, quem sou eu, que corpo é esse, e agora o que eu tenho que fazer? São várias emoções, assim, que acometem essa fase do desenvolvimento e, às vezes, quando nos tornamos adultos, acaba que a gente se distancia de quando nós fomos adolescentes. Sim. Então, esses temas que nós vamos abordar no grupo, eles são muito pertinentes a qualquer adolescente, inclusive. São questões, assim, que se não forem bem trabalhadas, vão se tornar adultos que não têm certas habilidades, certas competências a lidar com isso. Como, por exemplo, Sim. Vocês conhecem algum adulto endividado? Ou algum adulto que tenha alguma ambição financeira, que poderia ser acessível com um bom planejamento, mas que não consegue Sim. alcançar? Que mal sabe quanto gasta por mês, ou com que gasta, né? Como não Antônio... precisa nem ser autista para isso. Né? Sim, então são temas bem pertinentes a essa fase do desenvolvimento e também para os nossos autistas. E aí eu vou te falar uma coisa, essa semana a gente entrevistou uma psicóloga que trabalha com crianças, né? Mas tem alguns pacientes, ela trabalha em clínica de criança, mas ela atende individualmente também. E aí ela trouxe para a gente, a grande maioria dos pacientes dela, adolescente para adulto, estão fora da escola. Terminaram o ensino médio, e ela falou assim que é uma grande preocupação para ela. Eu falei assim, eu penso nisso desde o começo. E quando que eu comecei a pensar nisso, né? Uma coisa que eu não sou estudiosa disso, né? Eu aprendo com tudo aquilo que eu vou buscar, eu acabo aprendendo. Aí, em 2019, foi 2019, a gente trouxe a Berenice Piana para Maringá, e naquele momento, para o evento, eu fui atrás da quantidade de autistas que tinham
no município, que era até a 5ª série, e daí até o ensino médio, que daí era do estado, e eu me assustei com o número, tipo assim, não vou saber falar, né, o quanto era na época, mas tipo, se na rede de ensino do município tinha 600 crianças, no estado, que já era da 6ª série até o 3º colegial, não tinha 60. Aí eu falei assim, nossa, mas aonde que está ficando essa diferença? Por mais que tinha mais o diagnóstico mais das crianças, mas aonde que estavam esses no meio do caminho? Porque assim, a hora que estava lá já não estava mais. Porque assim, daí eu comecei a pensar, são aquelas crianças indo para a adolescência que as mães não dando conta desse filho na escola por não ter estrutura, por não ter... hoje a gente sabe que ainda tem uma questão do professor de apoio que não funciona plenamente, mas já existe. Mas aí, assim, ó, eu comecei a perceber isso lá atrás, mas o número que me trouxe, que me deixou assustada foi isso, porque eu falei assim, nossa, mas as crianças estão aonde? Se perderam, né? E aí foi ficando muito claro isso, porque daí encontrei uma amiga com o filho, e ele terminou o ensino médio, eu falei assim, não vai fazer faculdade? Aí, assim, eu senti a mãe apreensiva de falar assim, não, mas eu não sei se tem universidade que vai dar esse suporte. Eu falei, não, tem sim. Eu falei assim, a nossa busca é essa. E eu falo assim, é isso que nós estamos buscando, levar o autista para todo lugar. Então, assim, o UEM tem, o Sesmar tem, o Uningá tem, todo mundo tem. Mas a gente tem que fazer esse esforço, e assim enquanto mãe como também. No ensino fundamental e no ensino médio, a gente foi aprendendo a como fazer inclusão e ainda estamos aprendendo, esse movimento vai acontecendo dentro da universidade. Eu dou aula no curso de medicina, nós já temos alunos que têm o diagnóstico e a gente vai se readaptando, se reorganizando para que essa pessoa possa ser incluída de fato, né? Não apenas em teoria. Pertencer, né? Pertencer àquele espaço, poder exercer a profissão no futuro. Eu falo assim, até conheço um aluno com certeza seu aluno que é autista. E aí você vê assim, para algumas habilidades eles já estão tão, né? E para algumas coisas você percebe que meu pai amado não dá conta de jeito nenhum. Então assim, esse processo de trabalhar essas questões todas que você falou é extremamente importante para esse futuro, né? Sim, e depois que você comentou sobre a importância da gente olhar para o mercado de trabalho, para a preparação desses jovens para o mercado de trabalho, e por estar engajada em alguns projetos que envolvem organização, assim, meu olhar mudou completamente no sentido, como que eu posso incluí-los? Como que eu posso pensar neles também? Até gosto muito da ideia do treinamento de habilidades sociais, é muito importante para a sociedade como um todo, como a gente se porta num momento de descontração, num momento de relações de trabalho. E conversando com algumas amigas da área da psicologia também, contando a respeito do grupo, e gerou até um certo estranhamento. Autismo. E faz todo sentido de treinar esses autistas, treinar habilidades, treinar competências e não só isso, tentar aproximá-los também do mercado de trabalho, das organizações. E quem se perde, a gente vai ter que bater lá na porta da casa deles, talvez encontrá-los dentro do quarto se estiverem vivos, porque já atendi casos assim de depressão, de ideação suicida, tentativas mesmo. Mas assim, ó, o quanto não deve ser difícil, o Antônio passou por essa transição aí de terminar a faculdade e ficar ocioso. O quanto é difícil você tentar... Era um sofrimento. Regular. Ao mesmo tempo que aquele negócio, você tá em casa, você tá relaxado porque não tá fazendo nada, é o mesmo jeito de... Eu não conseguia ter iniciativa pra nada, aquele negócio, como se eu tivesse de férias não querendo estar de férias, porque eu ficava, gente, eu não aguento ficar aqui. Mas eu também não tinha força e iniciativa pra conseguir sair daquilo. Porque assim, ó, vindo desde maternal, com um ritmo
A rotina Né? também, né? Sim. Rotina. Quantos anos fazendo a mesma coisa, saindo de Estudo casa sempre foi minha cedo, rotina até indo aquela estudar, idade. e assim, estudou sempre de manhã, então ele existia uma rotina, né, de sair de casa para ir para a escola, de sair de casa para ir para a faculdade, então assim, e eu penso que esse momento é o momento que você perde, né, porque se você não tem condições de estar próximo e estimular a ponto de ir para frente, eu penso até com relação a essa questão profissional, o que me preocupa? Assim, a gente tem que fazer as pessoas, além de fazer a sociedade entender, a gente tem que fazer eles, enquanto autistas, entender que eles têm que estar nesse espaço, mas eles têm que querer estar nesse espaço. Porque uma coisa é eu reclamar que a sociedade não me inclui, mas isso me convém. Porque como ela não me inclui, não, eu não vou porque a sociedade é ruim e não vai me incluir. Então, assim, nós estamos trabalhando isso, né? Um sonho possível. Não acho que é impossível, acho que não para esse futuro, mas é um sonho, a gente está fazendo a nossa parte. Mas eu penso que, assim, quando eu falo em pertencer, no sentido dele entender que ele tem que fazer parte, ele tem que ser um cidadão que trabalha, que cumpre horário, que ele pode, sim, ter um diferencial nesse trabalho, mas que ele também tem obrigações. Ele não pode usar essa bandeira do sou uma pessoa autista, uma pessoa com deficiência, e por isso a empresa vai me tratar diferente nos outros, no sentido, ela vai me dar estrutura para trabalhar, ela tem que te dar, mas você tem que entrar com a tua parcela de comprometimento, de responsabilidade, e a empresa tentando buscar o seu talento para você dar o melhor de si. O que não pode é ir para uma vaga de emprego já na condição de me sentir inferior às outras pessoas porque sou deficiente e achar que eu tenho que ir lá só para cumprir cota. Entendeu? E é até legal, Lilian, da gente pensar na eficiência deles, do quanto são eficientes, quais são as habilidades, a autoestima. Porque, olha, vamos pensar no Uma bullying. coisa que eu não tenho. Sim. Não tem boa Não. autoestima? Nossa Senhora. Vamos trabalhar Eu sou isso um no mar grupo, de então. depressão, de tristeza e Ele não se infelicidade. ele se enxerga a pessoa mais feia do mundo. Não me enxergo a mais feia do mundo, mas me enxergo como uma pessoa muito feia, uma pessoa muito chata. Entre outras coisas, mas daí o assunto vai andando aí, eu vou fazendo meus pontos sobre eu mesmo. E o Antônio vai estar no grupo, ele vai ser praticamente um coterapeuta lá. Não tem capacidade pra tudo isso, não. Opa! Vamos ver. Posso estar de paciente, Vamos ver. mas coterapeuta é Vamos ver, complicado. vamos ver. Andando nisso na sua fala, caminhando, se você não acredita em você, assim, Quem que vai acreditar em mim se eu não acredito em mim mesmo? se você não se acha bonito, Só você... essa daqui pra me achar bonito. Mas daí é mãe, Mas então a não mãe é conta. nosso primeiro espelho. A mãe é nosso primeiro Mas aí espelho. que você me lasca, eu já chamei ela de feia no meio da rua pra amigo dela. Mas o que ela vê em você é como você se vê. É importante que tua mãe te veja lindo, capaz, competente, porque é assim que você vai se ver depois. Ela é o teu primeiro espelho. Ah lá, mães, ó. Semana do Dia das Mães e falando em Não mãe. fala isso daí agora não, senão Então eu vou tá ter que bom. sair do quadro aqui pra ir te abraçar. Ah. E se eu sair do quadro, depois eu não sei mais onde eu tenho que ficar aqui. Até me perdi. Mas dessa Viu autoestima... só? Eu até tiro o foco das pessoas. O que é o mercado de trabalho? É você vender as suas habilidades. Se você não acredita no seu produto, como que você vai se vender? Eu sei. Numa entrevista de Sim. emprego, no namoro. Você tá vendendo as suas qualidades. Que é A um gente dos quer temas. estar bem Ou acompanhado. Que é um seja, eu dos vou morrer temas. sozinho. Será, Antônio? Depois do grupo você responde essa pergunta novamente. Eu falo assim. Porque eu não sei vender produto, mas eu sou exigente com o que eu compro. Isso daí, Antônio. Eu acho que o que você está trazendo para a gente é o que talvez muitas pessoas que tenham, né, também a mesma condição com autismo, embora também o grupo vai estar aberto para pessoas com fobia Sim. social, porque eu vejo muito importante. Conheço dificuldades pessoas com fobia muito social. parecidas. E muitas vezes é assim que a pessoa se vê. Eu não sou capaz de estar no mercado de trabalho, eu não vou ter capacidade de namorar, de casar, de ter filhos, de cuidar da minha autoimagem.
E uma forma de chamar a atenção e dar visibilidade para o autismo é, de fato, o mercado, onde tem dinheiro, onde gira dinheiro, é onde está a atenção. Então, o autista está no mercado de trabalho, gerando, produzindo, incluindo, consumindo, é uma forma de trazer Exatamente. visibilidade para o autismo. Exatamente. Fala Com assim, certeza. eu durmo e acordo. Eu acho que assim, eu 24 horas por dia, meu pensamento é esse. Eu acho que as pessoas falam para mim assim, eu não sei como que você consegue, mas eu acho que projetos, né, é que eu não sou uma pessoa que eu não tenho condições financeiras, mas se eu pudesse parar de trabalhar para fazer só isso, eu ia ter o que fazer o dia inteiro, mas não posso. Mas assim, tem muita coisa que a gente possa fazer. Eu penso assim, até nessa questão do mercado de trabalho, a gente participou de um grupo da Unifesp por 1 ano. O Antônio participa ainda escrevendo textos para ser publicado. Aí, nesse 1 ano, a gente trabalhou ações para a gente trabalhar no mercado de trabalho. Assim, as portas são muito difíceis da gente chegar, porque hoje em dia, principalmente as grandes empresas, você não tem mais um relacionamento direto com a RH, você liga da empresa, você não consegue falar com ninguém de RH, então você não tem como mostrar aquilo que você quer levar para eles. Então, assim, a gente teve muita dificuldade. E isso porque nós estávamos trabalhando em empresas em São Paulo, porque os únicos de fora era nós dois que estava fora. Então, assim, a gente mandava e-mails não retornavam, até porque, assim, como você Alguns tinham medo porque achavam que a gente estaria fazendo como se fosse uma vistoria nas empresas deles, como se a gente para fosse saber se denunciar por eles falta têm, de funcionário, coisa assim. funcionário, então aí tinha todo esse receio, e aí no final a gente acabou fazendo um e-book que fala, né? Nesse caso era um e-book. Para encaminhar para as empresas, mostrando os autistas, mostrando eles trabalhando, mostrando depoimento, vídeos deles falando, para eles entenderem quem eram essas pessoas. Mas, assim, o que a gente percebe? Precisamos trabalhar eles, que nem a Unifesp faz isso, ela cria grupos o ambulatório de lá, eles criam grupos, e dentro da universidade tem bastante ambulatório, tipo assim, coisas diferentes, cultura, dança, essa questão eles participam de uma capacitação, que daí o próprio projeto da Unifesp busca vagas para inserir eles no mercado, e quem acompanha eles dentro da empresa são os profissionais que estão na Unifesp, são tudo voluntário. Então, assim, mas eles que fazem esse acompanhamento, fazem a capacitação para a empresa. Então, essa empresa ela é capacitada para receber. Eu gostaria muito, sempre foi um sonho, de eu poder estar no mercado de trabalho fazendo essa capacitação, no sentido de como receber, como que eles vão chegar aqui, o que vocês vão, né, criar um ambiente onde eles pudessem chegar e serem recebidos, que nem quando o Antônio começou a trabalhar, foi exatamente isso que aconteceu. Né? Para ele ser contratado, para ele trabalhar, eu, meu marido, a terapeuta ocupacional, a gente participou da entrevista antes, até chegar na conversa com ele, a gente já tinha acertado ambiente, tudo que essa pessoa, ela avisou as pessoas quem seria, como ele viria. Então, assim... Deve a pandemia e desorganizou tudo de novo. E como que é para você, Antônio, entrar em um ambiente assim? Como que foi a sua experiência? Começou, acho que qualquer um vai falar, uma sessão de descobrimento, né? Porque entrar em algum lugar pela primeira vez, sendo que você vai ter uma responsabilidade lá, é uma situação de... Acho que ansiedade, acho que é uma palavra boa para se falar. Mas eu sou uma pessoa um tanto medrosa com muita coisa, tanto com falas e tudo mais, eu tenho muitas vezes medo de perguntar as coisas, e por causa disso, com certeza fico com receio. Principalmente que era um ambiente que só tinha um bando de homem e ia ser, entre aspas, as estagiárias. Então na verdade era até o oposto do que eu estava acostumado. Por exemplo, na faculdade eram turmas basicamente constituídos de mulheres e uns pé rapado sumido lá de homem que aparecia de vez em quando. Então era um ambiente diferente do que eu já estava habituado mesmo. E eu tenho uma dificuldade em comunicar com as pessoas, vamos dizer assim, sem ser num ambiente, não vou dizer de trabalho, mas um ambiente mais profissional.
de ter uma comunicação mais casual, vamos dizer assim. Então eu ficava sempre receoso no que eu poderia falar, do que eu não poderia falar. Mas com o tempo foi se facilitando, sempre teve não vou dizer conflito na situação de algum problema, mas se tinha algum atrito, alguma coisa, eu não pensei em alguma palavra melhor para se falar, mas sempre que tinha, às vezes, um desentendido, alguma coisa assim, era fácil de se explicar, no sentido de tinha uma comunicação para saber o que tinha acontecido, no que poderia ser feito para melhorar. Então, não. Eu digo que eu tive uma experiência boa no meu trabalho. E teve a questão também da preocupação deles enquanto Me adaptar a enquanto tudo. autista. Teve Não que tenha muita coisa a se adaptar no autista nesse sentido. Tem mais eu acho que é mais uma questão humana do que o próprio ambiente. Exatamente. Claro, Acho que a existem palavra situações que eu acho que um ambiente próprio para trabalho, acho que é ideal para todo mundo, mas às vezes pode afetar mais para uns do que para os outros. E pode falar que eu te cortei, desculpa. Mas pensando também que o mercado de trabalho, né, ele precisa entender que quando ele contrata um autista, a empresa também ganha muito com isso. Com certeza. É isso a imagem é isso que a gente tem que vender. Hoje, no Brasil, eu percebo que tem se aumentado a consciência social dos empresários. Infelizmente, o nosso país é um país que não é comum praticar filantropia, Sim. como acontece em outros países. Responsabilidade social Exatamente. Teve um momento que se falava mais E em a gente responsabilidade precisa voltar social. a falar sobre isso, que as empresas ganham com a diversidade, que o olhar do autista, justamente por ser um olhar diferente, é o que muitas vezes pode fazer a empresa sair daquela zona de conforto e ter um ponto de virada. Assim como as escolas já têm percebido que o autista dentro de sala de aula é importante. Então, entender que esse é um espaço em que o autista vai ganhar, mas a empresa, o mercado de trabalho, o cliente também vai ganhar com essa inclusão. Não, é mostrar os pontos fortes no sentido assim, não só da capacidade dele enquanto faculdade, tudo um curso que ele fez, mas enquanto autista mesmo, aquilo que é uma característica de todos eles, de responsabilidade, de ter critério para fazer as coisas, de não mentir, né? De não querer dar né? Não saber, de fato, se comportar dessa forma. Eu acho que isso aí é um diferencial. Não é regra, mas vamos convir que a maioria dos autistas tem dificuldade em mentir, tem dificuldade em não seguir regras. Existem exceções, mas sim. Tem exceções porque cada autista é único, mas assim, mas a grande maioria que um autista dentro de uma empresa, ele vai ser um excelente funcionário e não só pessoas com autismo, mas pensando numa diversidade aí mesmo de pessoas e de possibilidades de ser no mundo. Mas eu penso que assim, ó, quando você vai numa empresa, que nem você que trabalha com isso, e você fala sobre isso, se você não despertar nessas pessoas esse fator humano, não adianta falar só sobre autismo, a pessoa escutar e sair dali, ouvir falar sobre autismo hoje. Se em momento algum isso tocar ela de alguma forma, ela vai ouvir tudo aquilo e vai sair dali como se nada tivesse acontecido. Mas a partir do momento que você tiver uma fala que você convence aquela pessoa e aquela pessoa já começa, na visão dela, imaginar, nossa, mas eu conheço uma pessoa assim. Isso já vai familiarizando, porque assim, nós já estamos num momento que é muito difícil alguém não conhecer um autista, né? Então, assim, mas tem que ter esse fator, eu quero deixar com que essas pessoas façam parte da minha vida. Você tem que abrir essa porta. E o autista tem que aceitar a entrada e esse convívio, porque outra questão que a gente estava falando é quando a gente convida pessoas com autismo para essa interação, o quanto muitas vezes é difícil eles aceitarem. Bicho, tem música autista. Interagir, como o próprio rolê, como as terapias, eu queria como te fazer grupos. uma pergunta, porque assim, ó, eu imaginei uma coisa que aconteceu no dia do rolê. 3 pessoas que estavam confirmadas no dia ou na véspera, eu não vou poder ir. Então, assim, a gente insistiu, a gente ofereceu ir buscar, tudo que pudesse fazer, a gente estava no evento
e uma pessoa que estava comigo assim, não, vou ligar para fulano, vou buscar ela se precisar. Então, assim, então a gente cria uma estrutura para que nada falhe no sentido, não, a gente leva todo mundo. E aí eu fiquei pensando assim, será que falta alguém que fala assim, vai, sabe, no sentido de, vai ser legal, aproveita essa oportunidade. Eu fico pensando nisso, no sentido que a primeira, para tudo na vida, você quer fazer alguma coisa, você desiste e não tem ninguém que te incentiva você a fazer. Então você para mesmo, né? Parece que você precisa que esse botãozinho seja ligado. Então, assim, o que eu senti, de fato, das 3 pessoas que falaram que ia, foi que se tivesse alguém do lado falando assim, vai, não deixa de ir, não. Se não tiver bom, você volta. Daí você pensa no adulto que vive sozinho, mora sozinho, como que ele vai fazer daí? Mas exatamente, assim, a motivação, ela pode ou não ser um traço de temperamento, mas a gente instila a motivação na outra pessoa. E eu acho que isso acontece tanto dentro da família, Sim. como pelos próprios profissionais. Eu, por exemplo, eu gosto de perguntar para o meu paciente, você foi, você participou? Eu acho que esse lugar também a comunidade autista, muitas vezes o próprio autista se sente desconfortável de estar nela. Por exemplo, a gente tomou cuidado de, no grupo, também abrir para pessoas com fobia social ou com inibição social, justamente para alguns pacientes me falam, mas eu não quero estar num grupo rotulado. Sim. E entender que não é um rótulo, é ocupar um espaço que é de direito, é um espaço que não é só conquistado, é um espaço que é de direito. E ser autista é uma forma de ser no mundo, não é uma forma errada nem correta, mas é uma forma de ser no mundo. Então, por que não se encontrar com outras pessoas que tenham traços semelhantes? Eu vou num estádio assistir um jogo de futebol com pessoas que torcem para o mesmo time que eu. Eu vou assistir o jogo que eu gosto. Se você gosta de vôlei, eu gosto de futebol. As pessoas que têm afinidade se encontram. Então, por que pessoas que têm um autismo não podem se encontrar? Principalmente por serem tão parecidos. Né? Exatamente. E muitos pacientes meus e pessoas que eu conheço me falam sobre o medo do rótulo. Mas eu não quero estar num lugar onde sejam só pessoas com autismo, porque eu sou mais do que uma pessoa com autismo. Eu tenho outras questões da minha personalidade. E é fato, o Antônio ele é muito mais do que uma pessoa com autismo. O Antônio é o Antônio, mas ser autista faz parte de quem ele é. Então, não tem como você tirar isso dele. Exatamente. Eu acho que essa é uma outra questão que eu percebo também. Que nem assim, às vezes eu falo assim, quando a gente vai fazer palestra, eu falo assim, o Antônio, ele é autista e ele é advogado. Então, assim, enquanto advogado, ele não deixa de ser autista. Isso é uma questão assim, que faz parte. O pacote é esse. Advogado e autista. Não existe só advogado e Antônio só autista. Só que, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse rótulo a favor, né? Porque o estigma aí é difícil. Né? E eu acho que tem muitos autistas que não quer que as pessoas saibam ainda. Sim, eu já tive pacientes que me falaram, eu não quero que você aplique uma escala. E alguns que não aceitam o diagnóstico. Porque eu não também. quero receber o diagnóstico. Não, eu já tive pacientes que me falaram, olha, se eu tenho, eu não quero saber. Eu já tive pacientes que me falaram, não aplique a escala, porque eu não quero saber se eu tenho. Mas eu acho que assim, o diagnóstico para algumas pessoas, adulto, né? Eu vou responder essa para você antes de você perguntar. Tem gente que tem medo de médico. Tem gente que tem medo de ir para o hospital. Por que você acha que eles não querem o diagnóstico? Eles têm medo de todo o conjunto. Mas eu acho que não é nem isso. Medo Eu acho que é o medo do rótulo mesmo. É pesado, ainda é uma palavra que pesa. Sim. Então, assim, eu vou falar numa situação. Lá no passado, a pessoa que era o gardenal, né? O retardado. Então, assim, isso, a forma como você dava o apelido para a pessoa, que era um apelido diminuindo a pessoa. Então, assim, eu já cheguei até aqui na vida e me resolvi. Eu já estou casado, né? Eu já tenho minha profissão. Eu descubro que eu sou autista. O que esse diagnóstico vai fazer na minha vida? Vai fazer eu entender algumas coisas que talvez
as coisas ruins, né? Porque o bom você superou, você conseguiu fazer. Então, eu acho que assim, tá certo, né? Eu acho que vai acrescentar no quê? Você ter o papel. Se você já é um profissional, nossa, até lembrei de uma coisa agora. Uma pessoa me procurou, tô devendo isso para ela, se ela estiver assistindo, ela vai me cobrar, eu já vou fazer isso amanhã. Que ela já tem 59 anos. E ela, hoje, ela se acha que ela tem algumas coisas ali que alguém já deve ter falado, ela está investigando. O que vai mudar? Ela está aposentada já. Vai mudar, porque ela vai se livrar de muita coisa que ela carregou, que ela não deu conta. Por que ela não deu conta? Né? Mas não seria uma pessoa que ia querer um benefício, não seria uma pessoa que ia querer uma vaga numa faculdade ou uma vaga de emprego, porque ela já trabalhou, ela já contribuiu, ela já está gozando do benefício dela. Então, assim, o diagnóstico vem para isso. Então, eu acho que, assim, esse adulto que tem esse diagnóstico, tá certo. É uma questão até filosófica, né? Eu fico pensando aqui comigo. Porque muitos pacientes de terapia, que não são pacientes que têm um diagnóstico, muitas vezes eles preferem ficar na ignorância de uma determinada situação, porque é muito pesado lidar com aquilo. Então, o quanto que nesse caso o conhecimento é poder ou não, isso é individual de cada paciente. Mas eu acho que é importante as pessoas se encontrarem para quebrar esse rótulo. Quando eu que conheço diversos autistas, hoje eu consigo ver o autismo realmente como um espectro, como algo muito abrangente. Se a gente promove esses encontros e as pessoas conseguem se olhar, conviver, o próprio autista vai entender a magnitude de apresentação do autismo. Hoje o Antônio conhece vários autistas, né, Antônio? Conheço. Ajudou a você quebrar um pouco do teu estigma do que era autismo, conhecer diversas pessoas? Ainda é um desafio? Aí que tá, eu não posso dizer tanto de estigma relacionado ao autismo. Eu não vou dizer... Estigma eu não sei dizer, mas estereótipo, por exemplo, eu... Tinha muito pouco. Não que eu não... vamos dizer assim, eu tinha que... Na minha cabeça, o que era autismo antes de eu conhecer a respeito do autismo era aquele autismo clássico, que seria o autista mais severo mesmo. Daquele que realmente necessita de ajuda para tudo, que tem às vezes dificuldade de comunicação, que não olha para a pessoa. Eu sempre me lembrava era daquela propaganda da Turma da Mônica, do personagem da Turma da Mônica que era autista, que eles tinham. Então era uma visão bem limitada, mas daí, com toda a questão de estudo e tudo mais, meio que já me criou uma imagem na minha cabeça de pessoas, entre aspas, parecidas comigo, que também foi desfeita porque eu percebi que era tudo gente muito diferente. Exatamente, em tudo que é somos todos sentido. Diferentes, iguais e diferentes ao mesmo tempo. Tudo chato igual eu, mas chato de formas diferentes. O legal do grupo, da gente, nós nos relacionarmos com os nossos pares, é também conhecer mais como cada um enfrenta as dificuldades nas nossas vidas. Temos questões familiares, questões profissionais, questões amorosas. Quando estamos com dificuldade ou temos dúvida, como que você lidou com isso? A gente vai procurar, se é uma questão familiar, algum familiar, se é profissional da psicologia, tendo a procurar pelas minhas amigas de formação, até a Raquel, pessoas que trabalham com saúde mental, se eu tenho alguma dúvida, e de relacionamento também, como que você fez isso? Medo? Quando eu descubro que alguém teve medo também, e foi mesmo assim, acaba sendo uma motivação. Porque você começa a ver que aquilo que você está sentindo, os outros também sentem. É normal. Agora, eu vou deixar isso me limitar? Ele também foi, eles também fizeram. Sim. Eles conseguiram, será que eu não consigo também? Mas eu vou falar uma coisa para você, assim, a gente insiste bastante. Você quer falar isso, filho? Não, pode terminar sua fala, daí eu falo disso daqui. Porque, assim, é desafiador, mas a gente vai vencendo esses obstáculos aí. Daquilo que não estou falando nem deles enquanto autista, mas a gente enquanto suporte para a gente conseguir ir buscando, tanto nessa questão de encontros, acaba sendo aquela questão de, mas nesse dia eu não posso, mas assim, não dá para a gente escolher. Se eu escolher um dia vai 3, se eu escolher outro dia vai 2, se eu escolher outro dia vai 5. Então, assim, você vai acabar indo pela maioria.
Mas eu acho que é rico, até para assim, eu colocar eles num espaço onde todo mundo que está ali percebe que tem alguma coisa diferente, até porque que nem a gente fez o evento no Rendes, a gente avisou que a gente ia, então assim, daí o rapaz de lá vinha, toda hora perguntava assim, olha, você quer alguma coisa? Então assim, tinha um cuidado, não excessivo, mas tinha um diferencial, porque eles queriam que desse certo, e eu acho que isso é legal, tá? Porque eu falo assim, que todas as vezes que a gente faz alguma coisa e a gente consegue, aquilo que eu falei, fazer a pessoa sentir alguma coisa, entender a tua fala, você fala assim, nossa, eu mudei, alguém mudou com aquilo que eu falei. Essa pessoa já vai começar a ter um outro olhar para o autismo. E não adianta falar que não, porque eu falo assim, todos os lugares que a gente vai, que a gente se relaciona, todo mundo fala assim, o Antônio conversa com todo mundo, o Antônio se socializa. Sim, porque ele Sabem de nada. ele é referencial naquele lugar. Todo mundo sabe que ele é autista, então todo mundo trata E ele ainda daquela assim forma. as pessoas ainda questionam o diagnóstico do Antônio, Sim. né? Ele não é autista nada. Sim. Porque as pessoas imaginam outra coisa do autismo. Então, assim, apesar dele já ter um diagnóstico bem estabelecido, muito bem investigado, consolidado, as pessoas ainda questionam. E posso te falar uma coisa? Que isso para mim, isso é desumano, mas você, enquanto profissional, enquanto médica, talvez você tenha, até para me aliviar, isso é uma fala minha mesmo. Eu escuto assim, o Antônio é autista, mas o Antônio é inteligente. Então, assim, a Lília não sofre com o Antônio. E aí, esse julgamento, para mim, é horrível, acho desumano. Sim. Porque, assim, você não consegue sentir a minha dor, como eu não consigo sentir a tua. Às vezes, o teu filho autista, ele é uma pessoa que precisa de muito mais recurso do que o meu, só que, às vezes, a dor que eu sinto é maior que a sua. Cada um então, sente, você não pode julgar. Cada um sente a sua maneira. Eu gosto muito de uma frase assim, que circula nas redes sociais, é que não existe mais ou menos autista. Parece que as pessoas entendem que dentro do espectro, ou você é muito autista ou pouco autista. As desvantagens de ter os graus no espectro. E por do grau de isso, suporte e tudo mais. por lei, independente da apresentação ser leve, moderada ou grave, nível de suporte 1, 2 ou 3, independente da apresentação, os direitos são iguais. os mesmos. Não tem mais ou menos direitos de acordo com a apresentação do paciente. Mas as pessoas ainda têm essa ideia de que é um pouco autista ou é muito autista. Ou você é autista ou não é. É que nem assim, uma vez eu tive que ouvir assim, mas o diagnóstico dele é recente, ela nem sofre porque o diagnóstico dele é recente. Eu falei, opa! Como se fosse o diagnóstico que fizesse sofrer. Autista. Ele só teve um diagnóstico com 19 anos, a partir de 19 eu tive um papel. Quer dizer que eu não Só vivi isso. 19 anos? O restante ele viveu normal e aí nós decidimos que ele era autista com 19. Que muita gente acha que por conta desse boom agora de começar a aparecer os adultos, era como se a gente tivesse ido no consultório, doutor, olha, eu acho que o Antônio é autista, você investiga? E não foi isso que aconteceu, foi bem o contrário. A demanda veio de lá para cá, depois de 19 anos, a pessoa perguntar assim, posso investigar porque eu acho que tem alguma coisa errada aí no processo? Pode. Entendeu? Então, assim, veio realmente do médico para nós. Não foi uma demanda levada para o médico para falar assim, ó, o que você acha que é? Não, era uma pessoa que já estava sendo acompanhada, continuou sendo acompanhada, mas teve. E ainda também quando é levado para o médico, um médico sério, um profissional da psicologia sério e competente, ele jamais vai se sujeitar a colocar um diagnóstico que ele não acha que corresponda. Eu, por exemplo, para fechar um diagnóstico, eu levo mais de uma consulta, a gente investiga a vida inteira da pessoa, a gente conversa com familiares, assim como foi com o Antônio, porque eu sei que foi dessa forma. E tem diagnóstico que às vezes só... Eu conheço gente que só teve diagnóstico porque o médico, por coincidência, encontrou ele num lugar que não era dentro de uma consulta e viu a criança entrando numa crise no meio de um ambiente e percebeu as conseguiu características ver de o uma que ele não situação viu dentro do consultório. E olha, o consultório, ele engana a gente. Imagino.
A gente precisa estar num espaço que a criança, que o adulto, que, enfim, o paciente possa estar à vontade para a gente, de fato, conseguir ver ele por inteiro. Doutora, mas eu acho que assim, a gente contribui muito também. Eu acho que assim, a gente contribui de forma positiva e negativa, porque tem aquele discurso de mãe que meu filho não tem nada, eu só trouxe aqui porque todo mundo mandou eu trazer, mas meu filho não tem nada. E tem aqueles que vai já com o discurso pronto, porque já sabe que se conseguir o diagnóstico vai ter um professor de apoio, se conseguir... esses dias eu fiquei sabendo de um caso que... Eu vou terminar essa fala, daí você... Tá, de um caso que o terapeuta chegou e falou assim, olha, diante de tudo que está acontecendo, a gente está entendendo que a criança não é autista. Nossa, mãe enlouqueceu. O que para muitos seria... Um alívio. Meu filho não é autista? Para outros, não. Como assim não é? É uma ambivalência, a gente vê isso na prática, eu já vivi isso. Bem que de não... desconstruir um diagnóstico tem que ser algo feito com muita cautela. Por isso que o diagnóstico tem que ser muito bem investigado antes de ser feito. Mas eu também falo uma outra coisa. Porque se a pessoa recebeu um não nesse sentido, quer dizer que ela está na situação que a gente estava antes do nosso diagnóstico. Do que não sabia o que a gente tinha exatamente. Então Sim. também é uma questão complicada, porque pior do que ter um diagnóstico que você não gosta é você não conseguir encontrar o seu diagnóstico. Não conseguir uma explicação. Sim. Mas você ia perguntar algo? Não, eu não vou perguntar, Ou gente. falar. Eu vou ter que cortar vocês por um instante, porque temos uma obrigaçãozinha a fazer aqui. Porque são pessoas muito importantes para a gente. Vocês são também, mas só que essas pessoas também são muito importantes e não podemos esquecer delas. Estamos falando de nossos apoiadores. Um deles vocês já estão vendo aqui na mesa. Mesmo sendo que toda a equipe hoje que tá toda aqui, tá todo mundo me ignorando, eu falando para vocês também se servirem e comerem bem, vocês nem relaram nessas comidas deliciosas. Eu tô comendo. Agora. Que é a questão da padaria Cerro Azul, com salgados, doces e inúmeras coisas muito gostosas para você. Principalmente pães. Pães, é padaria, né? Daí fica meio sem graça. A padaria não ter pão, acho que é uma coisa meio... Ah, então uma coisa que é engraçada acontecer com um autista, ir numa padaria que não tem pão. Ele ia ficar completamente confuso. Mas continuando, para não esquecer dos outros, temos a Colosio Marcas e Patentes, que está há inúmeros anos, eu não lembro porque você não escreveu aqui dessa vez a frase feita. Está no mercado já há muitos anos, protegendo a sua marca, suas marcas e patentes, de inúmeras coisas que podem acontecer com elas, que eu não sei como que eu ia falar nesse momento. Eu meio que me perdi na minha própria fala. Mas caso vocês necessitem, vocês tenham alguma ideia e precisam protegê-la, procurem. Eu esqueci o nome da moça. Colosio. Não, sim, mas eu esqueci o nome da moça. Luciana. A Luciana da Colosio e Patentes. Marcas e patentes. Marcas e patentes, que eu falei errado, perdão. Também temos Eduardo Esteves, um advogado, e não está aqui na tela. É um parceiro muito próximo meu, onde trabalhamos juntos em várias causas envolvendo não apenas o autismo, mas questões de saúde, pessoas com deficiência como um todo. E com certeza, sem ele eu não estaria... é uma das questões que eu realmente não estaria aqui hoje, se não fosse ele e muitos outros advogados que me ajudaram muito durante a minha jornada. Sempre aqui o dele, procure ele em casos nesses âmbitos que eu comentei com vocês. Saúde. Também temos, obviamente, a agradecer ao pessoal aqui do fundo, que junto a eles, estou comentando da Uningá, porque se não fosse a Uningá, literalmente não estaríamos aqui, porque estamos usando o estúdio que a Uningá nos concedeu para poder fazer essa gravação, e sem eles, não seríamos muita coisa. Mas não apenas isso, temos que lembrar que a Uningá é um centro universitário de Maringá, não, Centro Universitário de Maringá é o concorrente. A Uningá tem diversos cursos, não está apenas na cidade de Maringá, e com professores excepcionais e pessoas muito legais, que algumas até já entrevistamos aqui algumas vezes, Já. né? E, obviamente, não posso deixar de falar de mim mesmo, do Legalmente Autista. Página que trata sobre assuntos de direito, pessoas com deficiência, questões pessoais de vez em quando, mas principalmente uma página que tem, de certa forma, o mesmo intuito dessa: conscientização, informação e compartilhamento de conhecimentos e vivências relacionadas ao autismo e a pessoas com deficiência.
Fora isso, vou fazer também o jabá da nossa página aqui, pedindo para se inscrever, curtir, compartilhar, dar o like, tudo aquilo que vocês já estão cansados de escutar em todas as páginas que vocês seguem. Peço isso para compartilhar, principalmente, assistir até o final, porque o mais importante também é vocês assistirem e aprenderem junto com a gente. Desde já agradeço muito por tudo isso que vocês realmente fizeram, porque se vocês não fizeram, eu vou ficar meio... Mas é aquilo, eu vou ter que conviver com vocês do mesmo jeito, porque eu adoro vocês aqui, junto com a gente, nos escutando. Mas fora isso, desculpe ter cortado vocês. Deixa eu falar até... Vou até Eu acho aproveitar que vocês assim, falando pra a comer questão do patrocínio é uma coisa que reporta aquilo que eu falei. É de você tocar a pessoa. Então, as pessoas que estão aparecendo aqui são pessoas que apoiam a causa. Né? Então, assim, quando a Uningá ofereceu o estúdio, ela está mostrando que existe um tratamento para as pessoas com autistas dentro da Uningá. Né? Tanto na graduação está se falando. Agora, antes da gente começar, eles estavam gravando um podcast falaram sobre o podcast, o Altstar, que são os professores e alunos da Uningá que vão assistir. Então, assim, o material que a gente está fazendo, né, produzindo, são materiais que as pessoas estão usando para estudar. Então, assim, mas isso só está acontecendo porque alguém foi tocado e permitiu que a gente fizesse. Comprou a ideia, né, nos permitindo estar aqui. Então, o objetivo todo nosso é esse, tocar pessoas. Estamos aqui por isso. E Lilian, quando eu disse sobre a minha identificação com você, eu vi muitos sonhos, e não só sonhos, mas também força, garra para persistir por eles. Claro que a gente sonha muito, mas a gente não consegue abraçar todas as causas, só que a gente encontra outras pessoas sonhadoras Sim. no meio do caminho. E aí, vamos batalhar, ver onde que tá frágil, persistir, às vezes até refinar um projeto de inserção no mercado de trabalho, outras pessoas que tenham outras formas de acessar essas organizações, entrar, apresentar a ideia, porque realmente é muito interessante. E a gente tem que batalhar e persistir mesmo por esses Eu sonhos. penso assim, que às vezes, talvez eu não viva para ver tudo isso que eu sonho. Só que não é porque eu não vou viver que eu não posso sonhar também. Porque eu acho que às vezes, quando você começa a colocar os teus sonhos, que você não coloca em prática, mas você está falando sobre eles, talvez outras pessoas acabam sonhando aquilo junto com você. Exatamente. Talvez não vai ser eu, mas vai ser outra pessoa. Porque às vezes, na grande maioria das nossas falas, a grande maioria das pessoas tem filhos pequenos. Então, assim, eles ainda vão trilhar tudo isso. Só que, com certeza, eles vão chegar lá na frente e eles vão viver um momento muito diferente do que eu vivi. Né? E eu acho extremamente importante eles começarem a pensar isso já, porque, assim, isso é muito rápido. Tá? Quando eu falo assim, o Antônio teve diagnóstico há 9 anos, há 9 anos existiam muitas crianças, 9 anos para uma criança de 5 anos, quantos anos 14. essa criança está hoje? Já está com 14. Então, ela já é uma criança que já está saindo, né? Já está entrando na adolescência, mas é assim... Tá já quase tá, indo pro fundamental, sim, já. e já está mudando. Está mudando de escola, e essas mudanças são todas transformadoras, né? Que elas podem ser muito favoráveis, como elas podem ser muito ruins. Que nem assim, eu tive o privilégio do Antônio poder estudar um colégio sem eu precisar tirar ele. As poucas mudanças que tinha lá dentro já representavam um desastre grande. Então, imagina mudar de escola. Então, assim, nós precisamos, isso que vocês vão fazer, eu falo assim, quando a Raquel mandou a mensagem para mim, eu já falo assim, ai, maravilhoso. Quando eu vejo alguém pensando aquilo que na minha cabeça está brotando faz tempo, eu falo assim, nossa, que legal. Porque às vezes eu não vou dar conta de fazer, mas só de saber que está sendo feito, porque eu sou aquela pessoa assim que eu vou jogando a ideia para os outros para ver se alguém fala para mim assim, Lília, vamos fazer? Né? E fico sonhando com isso, porque assim, eu não sou profissional. Então, assim, eu posso ter o sonho de falar assim, ai, vamos trazer um congresso para Maringá, para falar de adulto, porque assim, hoje, você atende adulto? Hoje eu atendo, sim. Entendeu?
Só que nem hoje você atende adulto autista porque você começou a trabalhar autismo em criança. Hoje, o que tem acontecido na minha clínica Deve também ser. são os pais, são os irmãos. Mas, de fato, essas crianças, quando crescem, elas ficam muito sem lugar. Os neuropediatras que Não tem acompanham até profissional. 18 anos não tem para quem encaminhar. Então, de fato, é uma demanda que vem surgindo e a demanda do grupo partiu justamente por isso, porque existem pacientes que eu acompanhava e quando chegaram nessa transição, final do ensino médio, foi um momento muito Como difícil. que você vai abandonar esse paciente? E porque ficaram sem lugar. Eu continuo com os pacientes, mas como eu vou capacitar esse paciente que, de alguma forma, apesar de todos os desafios da escola, estavam inseridos dentro do ambiente escolar e que agora estavam completamente sem lugar? Como que eu vou administrar minhas finanças? Como que eu vou planejar meu futuro profissional? Eu vou fazer faculdade, eu vou fazer curso técnico, eu vou trabalhar, eu vou namorar, eu quero casar. A questão da minha aparência, porque eu tenho pacientes com questões sensoriais que às vezes usam uma determinada roupa que não está dentro do contexto do que é aceitável, ou o Levo estilo bronca de da minha mãe até hoje por cabelo. causa disso. Por causa do estilo de roupa, da Não, aparência? estilo de roupa também, roupa que minha mãe fala que roupa eu já devia estar usando como... Devia estar usando já no rodinho pra se encaixar. É Eu tô isso, usando, exatamente. Aquela camiseta velha, sabe? Mas que Surrada. sensorialmente é É a muito melhor camiseta agradável. para usar. Então, poder também trabalhar um pouco isso, essa questão da aparência, da autoimagem, da apresentação. A Mariana pode até dizer melhor o quanto que isso é importante numa entrevista de emprego, né? Sim, que tenha consciência. Ok, você gostar da sua camiseta surradinha, velha, mas que você tenha consciência de que não é adequado para uma entrevista de trabalho ou para um encontro. Aí que tá o problema. Eu não consigo perceber que é uma camiseta que aparenta ser velha. Pra mim é uma camiseta que ainda tá boa pra sair. Tem camiseta que eu usei 2, 3 vezes e minha mãe já fala que, não, ela já tá velha. Eu fico, gente, eu achei Tem que essa era velha. camiseta no guarda-roupa dele que tem mais de 10 anos e que ele usa até hoje. Mentira. Então, Antônio, Não, mas eu não uso pra sair. Nesse caso, eu uso pra ficar em casa. Mas tem várias questões relacionadas à autoimagem, né? postura. Eu gosto muito da ideia da postura. Difícil pra autista. A quantidade de autista corcunda que eu vejo por aí. Não é postura de... Mas é também, Também. Lilian, se você reparar numa pessoa com uma autoestima, assim, que não tá legal, ou que tá muito acuada num ambiente, a gente tende a responder com o nosso corpo. Retrair, né? Isso. E como você se posiciona, como que você tá se vendo também, né? Eu gosto muito da ideia de peito aberto para aguentar o que a vida mandar pra gente. E a gente tem que se ver, tem que se encontrar, tem que se posicionar diante das nossas dificuldades. Também, enquanto analista do comportamento, eu acredito muito na aprendizagem. Então, assim, o quanto somos passíveis de aprender de acordo com os estímulos adequados. Talvez, não sei se sua mãe já tentou te estimular a perceber, olha, essa aqui é uma camiseta que não... O que ela faz é, quando a gente vai lá comprar roupa, eu escolho e vejo uma roupa que eu acho legal, ela fala, isso daí parece roupa de velho. E assim, te dar autonomia, para você tentar Nossa identificar. Senhora, ela nunca vai conseguir me dar autonomia com isso, que ela vai ter um infarto quando ver a sopa que eu comprar. Eu acho que existe Eu não quero matar minha mãe do coração. Existe uma linha tênue que outras mães já me trouxeram. Várias mães me falam assim, olha, o meu filho, ele usa o cabelo dessa forma, que é extremamente antiquada, então reparte no meio, passa gel, ou usa uma roupa que não tá na moda, né? Enfim, o quanto que é uma questão de estilo e de expressão da pessoa, e a pessoa quer transmitir aquela mensagem para o mundo, e daí tá tudo bem usar isso, ou o quanto é uma questão de falta de percepção. Eu acho que se for uma escolha consciente, eu quero utilizar a camiseta velha porque eu tenho uma mensagem a transmitir para o mundo, é uma coisa. Outra questão é, por inconsciência, por falta de percepção, a pessoa às vezes sair com uma camiseta velha, ser ridicularizado de alguma forma, Sim, por exemplo, com no certeza. ensino Eu uso médio. mesmo corte de cabelo desde sempre, então eu tô lascado. Mas eu acho que é isso Você que as se mães se sente bem? preocupam, né? Eu me sinto mal de quando mando eu cortar, quando eu não quero cortar. Aham. Daí eu não gosto dele quando ele tá cortado. Eu gosto do meio termo entre ele cortado e o do período que eu tenho pra quando for cortar. Mas você sabe que assim,
A gente se preocupa com a questão da aparência por ser uma pessoa que está sempre num evento público, Sim. está sempre num lugar que tem que estar apresentável. Então, assim, eu prezo pela imagem que ele está levando. Posso estar errada, mas assim, certo. eu percebo que quando o cabelo dele começa a crescer, ele fica com cara de relaxado. E não é essa imagem, tipo assim, uma pessoa que vai, É que eu não percebo também, então. né, para ser apresentável, que nem disse, mas você percebe que nós fomos fazer palestra em Luanda, que foi a OAB que fez. Aí, a hora que ele chegou, que ele viu todo mundo de terno, e ele viu que ele não estava de terno, ele se incomodou com isso. Eu fiquei meio sem. Não vou dizer que me incomodei, fiquei meio sem graça. Eu fiquei, mãe, você não me falou que eu tinha que estar todo arrumadinho pra hoje. Entendeu? Então, assim, então é uma preocupação que tem que ter, porque dependendo do lugar que você vai, esse cabelo vai fazer diferença. Eu mas acho no caso, o cabelo, quando eu. Aquilo lá, o cabelo ia fazer a menor diferença não. quando eu tava. Não adiantava eu estar de cabelo super bonito, mas só com a camiseta do jeito que eu tava, quanto todo mundo super arrumado, não só É de que paletó, mas de terno completo. a roupa, ela transmite uma mensagem. Com certeza. Eu acho que a questão do grupo, e cada tema foi escolhido com muito carinho, é aquilo que eu percebi é que é importante que o paciente esteja capacitado, que essa pessoa seja capacitada para conseguir fazer uma escolha. Hoje eu quero usar a camiseta velha e eu banco usar a camiseta velha, porque dentro desse contexto, ok. Ou não, nesse outro contexto eu quero estar vestido de uma outra forma. É perceber isso, é perceber a questão do... Isso não é só pessoas com autismo, não. Eu trabalho isso com muitos pacientes adolescentes meus, que não têm diagnóstico de autismo e muitas vezes têm uma dificuldade de cuidado com a imagem corporal ou até cuidado com a imagem que quer transmitir. Eu vou usar uma roupa X num determinado lugar, não me sinto confortável, mas dentro daquele contexto, qual era a mensagem que você queria transmitir? Nesse sentido, eu tenho um arrependimento total, só nesse sentido, em comparação a ter feito direito, porque, gente, eu não tenho corpo, eu não tenho paciência para usar terno, gravata, roupa social completa, porque eu não aguento calor. Então, ficar usando essa roupa pesada, eu fico, gente, não... E eu não sei dizer o quanto dentro do direito é uma questão de código de vestimenta. Exatamente, Tem um código, né? Eu não sei que você vai se apresentar diante de um juiz. Existe um código ali, não é uma questão, eu vou usar a roupa que eu quero, quando você vai se apresentar diante de um juiz, né? Até para os dias de hoje é capaz das pessoas acharem que está errado, né? Mas eu acho que, assim, para a gente que vem de uma geração que sempre foi assim, a gente acaba... parece que aquilo... É uma formalidade. Não, mas é formalidade, mas te dá a segurança de que a coisa é certa. A impressão que se o advogado chegar de camiseta e tênis, ele não tem a mesma capacidade do advogado que chega de terno, arrumado, carregando a postura com que ele está andando. Porque tem a ver com percepção, né? Sim. Então eu só posso de autista mesmo, porque o autista não tem percepção para isso. E além disso, tem que levar muito em consideração o respeito às características individuais, assim, o que te faz bem. Às vezes a gente não sabe o que a gente gosta, que estilo de vestimenta que eu gosto, que eu me sinto mais confortável, que eu me sinto mais bela. Não sei, eu preciso explorar isso, eu preciso identificar isso em mim, porque assim fica mais fácil de falar, não me cabe, não me veste. Se não, Lília, a gente vai colocar um monte de caixinha, tentar colocar essas pessoas ali na caixinha e vai doer. Então, é muito importante a gente respeitar essas características deles, mas tentar adequar da melhor maneira possível. Sim. Outra questão também de autoimagem que eu fiquei pensando, e a gente colocou também atividade física, saiu um estudo mostrando maiores taxas de obesidade em pessoas com autismo. Vocês viram esse estudo? Mais uma? Não vi. Exatamente, maiores taxas de obesidade no autismo. Então, dentro dessa questão do autocuidado, da autoimagem, a gente colocou também a questão da importância da atividade física. A minha negatividade me impede disso. Do quê? De ir pra obesidade. Ele não gosta. Então você tem essa preocupação com a sua alimentação? Eu não vou dizer nem... não tanto com a alimentação, porque eu sou aquele buraco sem fundo. Mas pelo menos eu tenho que Você viu, praticar né? esporte. Não, ninguém percebeu. Ah, você pratica esporte? Qual esporte? Atualmente estou no Muay Thai. Olha que legal. Ainda estou me retornando agora daquele mês todo mês de de trabalho. abril que foi difícil. E meio que deu uma quebrada toda nessas primeiras semanas do mês. Então, ainda estou tentando retornar. Não estou no pique ainda. Mas pelo menos vai impedir eu de virar uma bolinha.
não só impedir de virar bolinha, mas olha só, o esporte. Eu adoro esporte, assim, que ele traz uma amplitude na abordagem da importância. Abdômen. Se o seu abdômen não está contraído, você não está com uma postura adequada, como que você vai dar um golpe? Ou você vai receber um golpe? Você se superar. Você tá ali dando o seu máximo, mas um pouquinho mais que você força para você conseguir chegar naquele resultado ou conseguir ir melhorando de maneira gradativa. Nível de atenção, você se concentrar em um só foco ou de você ter que considerar as outras variáveis ao seu redor, também é um treinamento. E produção de substâncias boas no corpo. Socialização também, porque é um ambiente que tem inúmeras outras pessoas diferentes. Que Gosto de ficar enchendo o saco das pessoas. Tipo assim, é outro porto seguro que a gente conseguiu, que é um ambiente onde também todo mundo sabe que o Antônio é autista. Vou fazer um merchan, então. Vou fazer um merchanzinho separado, gente. Vitória Muay Thai é na Carlos Borges, né? Carlos Borges. É pertinho lá da Cachaçaria Água Doce. Pessoas super legais lá dentro. Eu vou 3 vezes por semana quando eu consigo ir, mas lá tá sempre aberto. Então, procurei lá nos horários da noite existe e converse até com o a Luz. possibilidade que o dono da academia, ele queria montar uma turma de Muay Thai para autista. Então, assim, só que a gente estaria junto participando, né? A gente tem que trazer esse público. Então, assim, mais uma vez, é uma demanda de como conseguir trazer. Né? Então, acho que, assim, por isso que a gente volta no que vocês vão fazer, no quanto é importante essa fala e até uma fala longe da gente. Longe dos pais, porque não é uma fala, porque eu falo assim, que tem muita coisa que o Antônio precisa saber que não tem que ser de mim. Eu não tenho que fazer parte de todo esse momento. E falar longe de mim, tanto que ele vai na consulta, ele vai sozinho. Eu vou quando eu tenho alguma coisa para conversar com ela, porque é o momento que ele vai falar mal de mim, que é o momento que ele aproveita. Né? Não, hoje em dia eu não falo tanto mal de você quanto antigamente. Né, mas ela fala pra eu ficar me controlando em relação a vocês, porque não tem eu não consigo. Ela mesma fica falando que eu não tô aqui pra ficar solucionando o problema de vocês. Só que isso é uma cruzada minha, ficar tentando solucionar os problemas da minha mãe e do meu pai. Isso vai me arranjar briga. Todo filho, na verdade. Eu como psiquiatra, isso daí acho que não é do autismo, não. Todo filho quer solucionar. É que a gente quer ver a união, tudo. É que assim, por que o Antônio fala isso? Justamente por ele não entender aquilo que ele vê. Exatamente. Então, assim, ele acha que uma discussão normal de trânsito, que você tá e você começa a brigar. Eu não consigo entender como eles conseguiram. Na verdade, eu não falo nem casal, coisa assim, como eles conseguiram começar a conversar, porque pra mim parece que não existe comunicação entre eles. Não parece que existe aquela linha de comunicação que pelo menos as pessoas tentam, tipo, eu não entendo nada, mas existe todo um estudo, toda uma pesquisa relacionada a como que as pessoas se comunicam. E eu não consigo ver nada dessas questões de comunicação com meus pais. Parece que eles devem se comunicar pela mente, porque... Eu acho que é. Porque... Por palavras, parece que nenhum dos dois completa a palavra do outro. Parece que um tenta evitar conflito com o outro, então não fala as coisas que quer falar para evitar conflito, e o outro faz exatamente a mesma coisa. Eu fico, gente, vocês não se comunicam. E o pior é que depois eles descontam em mim. Não na questão de brigar, mas só que eu que pra você ver que a questão de comunicação não é uma dificuldade só do autista, né? Aí eu vou falar uma coisa assim, bem Isso é quando você considera rápida, que não é autista família, né? Que eu sei que a pessoa não vai escutar. Vou contar o segredo. Viajamos ontem, eu tive que fazer uma viagem ontem por causa de uns problemas familiares que aconteceram. E eu reencontrei junto com meu pai um monte de familiar da parte dele de família. E, meu Deus do céu, quantidade de autista não diagnosticado lá. Fora dos gráficos. É muito. Aqui não é ao vivo, não, né, Lívia? Não é. Dá pra cortar depois. Dá pra cortar depois. Que maravilha. Mas assim, ontem eu falei assim... mas o meu diagnóstico ajudou alguns outros a receberem o diagnóstico realmente também. receberam? Sim. Eu achei que ele estava Alguns, pensando. não, tem alguns com diagnóstico, mas tem outros que não têm diagnóstico, mas que definitivamente são. Sim, com certeza. É isso que você falou, que você começou a diagnosticar os pais, né? Então, assim, você começa a ver toda uma história de vida para trás que, né? Não vem ao caso, mas que não precisa do diagnóstico. Sim. Né? Não mudaria em nada a vida, né? A gente corta essa parte depois pra não fazer mal. Porque meu pai com certeza vai assistir o episódio depois também. Não vai não, ele não assiste. Ele assiste.
Mas assim, eu acho que assim, é um direito da pessoa querer ou não, né, pertencer. Sim. E de fato, pertencer a esse grupo é muito difícil. Não é só bônus, tem ônus. Não, é muito difícil. E assim, a sociedade ela é cruel quando ela quer discriminar, quando ela quer, ela vai fazer de uma forma muito difícil. E essa manifestação da sociedade, ela pode ser o diferencial da vida dessa pessoa, de não querer mais. Então, assim, daí todo o trabalho que nós estamos fazendo de resgate, porque isso que vocês querem fazer é colocar uma barreira não, a barreira existe ali, né, entre sair de ensino médio para a faculdade, sair da adolescência e para adulto. Essa barreira, ela já existe, embora ninguém enxergue, ela está ali. Então, a gente quer quebrar essa barreira. A gente tem que tirar isso ali do meio do caminho para que eles avancem. E para muito mais do que um diagnóstico, assim, a limitação do diagnóstico, a gente tem olhado muito para o comportamento. O que dentre esses jovens nós podemos desenvolver? As habilidades sociais, que nem vocês estavam falando sobre comunicação. O quanto é importante a assertividade, você não ser nenhuma pessoa agressiva, nenhuma pessoa passiva, e sim você saber comunicar, sem ofender o outro, aquilo que você pensa, aquilo que você está sentindo, ser cordial, saber receber elogios, saber fazer um elogio. São várias questões que permeiam as relações sociais, até mesmo essas habilidades, que às vezes a gente não teve o devido treinamento. Que é o que a gente já adianta, a gente tem que treinar com o Antônio, saber receber um elogio. Eu desconto tudo na comida. Exato, isso que eu ia falar, não é nem saber só fazer elogio. Receber. Não sabe receber. Não Não mereço. sabe. E assim, Não ó, mereço. e não é Não só... Mas eu te entendo, eu já Mas também não é, fui inadequada ao filho, receber e não é elogio. nem só de... O que eu faço não é um quinto do que eu mereço do que de quantidade de elogio que Você eu recebo. entendeu? E aí, assim, nossa, você foi o melhor nisso que você fez. Não, eu não fui. Tipo assim, eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu não fiz mais que a minha obrigação. Se os outros são incompetentes, as áreas deles. Entendeu? Mas aí, assim, mas não consegue reconhecer e sentir aquilo. Nossa, eu sou bom mesmo. Sim. Porque eu acho que quando você se sobressai em alguma coisa, não é que você tenha que ser melhor do que os outros, mas você tem que sentir que você tem condições. Isso é mérito. É mérito seu. Então, você tem que receber. Então, você não pode desprezar isso, porque a vida ela já te dá tudo que é ruim. E parecem habilidades simples, né, Mariana? Tipo, fazer um elogio, receber um elogio, dizer um não para o outro. Uma coisa muito comum também que acontece em pessoas com autismo é serem passados para trás porque tem dificuldade em falar não. Então, conseguir Por isso que eu não vou pra cargo posicionar... Exatamente, conseguir se posicionar, conseguir falar não, conseguir entender que às vezes eu vou ter que desagradar o outro. Mas posso te falar uma coisa? Até num assalto, tá? Por quê? O Antônio, ele fazia judô à tarde quando ele fazia colegial. Depois você conta essa história por off, não quero essas histórias indo para público. E, tipo assim, o amigo que estava do lado foi assaltado, depois a gente corta. Foi assaltado. Não vai se cortar. Ele arrancou o colar do menino, tudo, e... A gente foi assaltado por pelo menos uma dúzia uma molecada toda de bicicleta, provavelmente tinha uma dúzia deles lá. E eu tava meio desligado da realidade na hora. E simplesmente, depois de terem já passado e estavam indo embora, eu fui lá, por longe, eu xinguei o filho da mãe que me roubou. Porque o filho da mãe foi lá e colocou a mão no meu bolso para pegar o que tinha. Por sorte, isso tirou só uma balinha, mas assim, mesmo assim eu fiquei irritado mas com a a atitude, ela pode... E detalhe, tinha testemunha que não fez absolutamente nada. Então assim, mas o que eu falo do perigo é de você não saber reagir a isso. Sim. Que nem, uma coisa é você ficar passivo e deixar a pessoa pôr a mão no teu bolso e pegar o que tem para pegar. Outra coisa é você começar a xingar essa pessoa, voltar e revidar. Então, assim, até que momento... Até isso é importante de ser falado. Porque, assim, até onde eu posso ir e o que eu não posso. Porque eu sei que a fala deles é comprometida no sentido de vai falar mesmo, né? Não adianta, Antônio, né? Cuidado com o que você está falando. Porque se tiver que falar, ele vai falar.
Então, o que nem ele falou assim, de trabalhar num cargo público, se alguém falar para ele fazer uma coisa que não pode, ele não vai fazer. Não adianta vir dar jeitinho, né? Como que é a lei de Gerson. Não existe. Né? Então, eu falo assim, são habilidades que a gente não precisa, tem que ser treinado, porque a gente não pode esperar acontecer para ter uma ação, porque daí o estrago pode ser grande. Essa situação que vocês contaram, então, envolveria identificar o sentimento, identificar a emoção que você estava sentindo e conseguir discriminar o ambiente e a forma adequada de expressá-la. E pensando também em outro tópico do grupo, que é namoro e sexualidade, quando a gente fala em a facilidade com que muitas vezes a pessoa com autismo é passada para trás, né? É muito comum eles sofrerem bullying, mas também a dificuldade que eles têm de perceber o flerte. É uma coisa muito comum quando eu vou fazer investigação em adultos. Não perceberem que a outra pessoa está interessada, que está olhando nos olhos, que está puxando o assunto, Eu nem consigo olhar nos olhos direito. Exatamente. Principalmente encostar. A gente teve uma declaração nos grupos, você lembra que o Brian contou? Que a pessoa encostou nele, meio que se achegando nele, e ele meio que não entendeu o que era e se afastou. E é importante a gente falar sobre isso, tanto no sentido dessa pessoa não ser vítima de violência sexual, para conseguir entender quando está em perigo. Exatamente. Porque também acontece o oposto, né? Alguém vem com uma conversa, vamos ali naquele lugar escuro, e a pessoa com autismo não percebe que a pessoa tem segundas intenções e pode ser até vítima de violência, como quando ele está interessado não conseguir corresponder porque não entendeu as sutilezas da linguagem da paquera. Sim. Então é outro tópico do grupo de estudos. Extremamente importante. Eu nem tento mais. Eu perdi meu passarinho, que foi a única fonte de amor que eu já tive na vida. Tipo, não do amor familiar, porque vocês são família, daí não conta, mas eu perdi o passarinho. Você tá desiludido com relação ao amor romântico? Não, tô desiludido com qualquer tipo disso, porque eu fiquei, gente do céu, eu não consigo cuidar de um passarinho que me amava do jeito que aquele passarinho me amava. Eu fico, gente, eu não mereço ser amado. Se eu não consigo cuidar nem de um passarinho, quem diria de uma pessoa? Esse esquema de incapacidade que muitas vezes atrapalha, eu vejo isso em outras pessoas com autismo, né? Como que eu vou ser capaz de cuidar de um outro? E na prática, muitas vezes, é muito menos difícil do que a gente imaginava que era. É só não paquerar outro autista, porque daí juntar o complicado com o outro complicado, daí ou daí problema. Que dá certo, é né? Lógico. Não, é muito trabalho. Cada um cuida de si mesmo. Eu não dou conta nem de mim mesmo, imagina ter que dar conta de outro. Vocês assistiram Amor no Espectro? Na Netflix? Não assisti. Por que não? Porque só tinha. É muito vergonha alheia. É o jeito que eu falo. Eu não sei explicar a sensação que eu tenho, mas eu assisti aquilo, eu ficava me encolhendo, eu ficava me espremendo de agonia. Então eu não consegui assistir. Então vai ser um tema complicado falar sobre namoro, sexualidade, flerte. Importante. Muito importante. Mas deixa eu falar uma questão. Eu perguntei essa dificuldade hoje de atendimento de adulto. O que a gente pode fazer para melhorar essa sociedade? Como que a gente faz com a classe médica, dos terapeutas, para mostrar que esse público está aumentando de uma forma absurda, que eles estão aí, que nós temos um trabalho para fazer com eles? Porque nós temos esse trabalho para fazer. Dar visibilidade. Sim. Quem está no consultório atendendo pessoas com autismo já está vendo que a gente tem uma demanda por adultos, isso é inquestionável. Mas quanto mais a gente dá visibilidade, representatividade para a causa, isso vai chamando a atenção das pessoas ao redor. Tanto na área de saúde como na área de bens de consumo. Como você falou, vocês foram em um local, saíram para se divertir com um grupo de pessoas com autismo e o dono desse estabelecimento já percebeu que era interessante fazer algo assim. O dono do estabelecimento que ele faz Muay Thai já percebe que tem uma demanda. Então é importante que o autista esteja em todo lugar. Lugar de autista é em todo lugar. Então nós vamos trabalhar para esse pertencimento, para eles estarem em todo lugar que eles têm que estar, né? Que nós não temos que buscar o lugar já existe e já pertence a eles. A gente só tem que melhorar o caminho, né? Sim. E eu falo que não é nem dar só a voz, né? Mas é dar
A voz é dar tudo e falar assim, ó, esse lugar é seu, vai lá. Só que tem uma coisa que eu acho bem importante. Quando eu falo que a gente tem que tocar, as pessoas têm que serem tocadas para fazer alguma coisa, eu acho que a gente tem que ser manso quando tem que ser manso, e quando a gente tiver que impor, a gente vai impor. Mas eu acho que o manso, ele consegue mais coisas. Eu falo assim, que a gente tem avançado muito em tudo aquilo que a gente faz, porque a gente sempre faz, nunca a gente faz uma fala de romantizar, de passar a mão na cabeça, até porque esse mundo não é romântico, né? Esse anjo de fato não existe, essa figura é só para você ter um diagnóstico ali e se sentir, né, naquele momento, eu tenho um filho autista, mas ele é um anjo que Deus me deu. Eu acho que ele só serve para esse momento, porque a partir daí tudo que vem é de dificuldade, é de luta, mas aí os outros falam assim, a Lília fala isso porque ela não sofre. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando assim que por experiência eu consigo ver que quando você busca manso, você consegue. Quando você impõe, você pode até conseguir, mas ele não vem do jeito que você quer. Não vem, não adianta. Eu falo assim, você chega numa escola, chega na diretora, você impõe, eu quero, meu filho tem que ter, a lei fala que é assim. Eu acho que é muito justo. Só que a forma como você conduz essa conversa pode ser a diferença. Às vezes você consegue só de você convencer aquela pessoa da sua necessidade. Só que quando você já chega armado para fazer essa solicitação, você vai conseguir. Só que você sabe se seu filho vai ser cuidado da mesma forma que você imaginava que seria. Então eu falo assim, a gente tem que ter muito cuidado com as ações, porque é nosso filho que nós estamos colocando na mão dos outros. Então quando a gente trabalha a sociedade, a gente tem que entender que quando a gente coloca eles na sociedade, nós estamos colocando os nossos filhos nos lugares deles, só que existem pessoas que podem contribuir de forma negativa. Então, assim, a gente tem que trabalhar eles e tem que trabalhar todo mundo que está em volta. E a gente não gosta de coerção, embora exista. Sim. Embora exista, mas se eu for olhar para mim mesma, eu não gosto que ninguém fica me impondo nada. Eu quero entender por quê. Por que isso é o melhor para mim? Ou por que isso é melhor para a sociedade? Vamos discutir? Vamos conversar. Às vezes eu tenho uma ideia e, por ser acessível o suficiente, eu consigo ver o porquê do argumento do outro, né? E até mudar essa ideia. Eu acho que, assim, às vezes, eu quero coisas que, de fato, nem vão fazer tão bem assim para o meu filho, mas porque alguém falou para mim que vai, então eu quero. Só que, na verdade, talvez aquilo vai ser um diferencial ruim nessas tentativas, porque a gente vai tentando, né? Às vezes a gente vai acertar, outras a gente vai errar. Mas eu falo que a luta tem que ser uma luta com arma... Com uma arma que... Exato! Eu venço muitas guerras na base do amor. Para mim, que nem assim, quando eu comecei a querer falar de autismo, eu sempre falei assim, eu tenho que incluir amor na vida das pessoas. Eu tenho que falar e a minha fala tem que ser uma fala que a pessoa se convença, porque daí tinha toda uma questão de conscientização, aí as pessoas brigavam por você falar conscientização ou aceitação. Aí um dia começaram a brigar por isso, eu falei assim, gente, na minha concepção, aceitar é melhor que conscientizar. Porque quando eu aceito, foi porque você conseguiu falar, eu tive entendimento, e a partir desse momento que eu aceitei, eu vou ter que fazer alguma coisa, que é a questão da compaixão. Agora, quando eu falo em conscientizar, eu posso falar para 500, para 1.000, e ninguém ser tocado. Então, assim, conscientizar é você falar. Você está falando, só que tem a outra parte. Então, a aceitação E você está falando da distinção de disseminar informação e da gente vivenciar isso, da gente se dispor a conviver com o autista, a se relacionar com o autista. E no nosso grupo, por exemplo, esses temas, a ideia é que a gente possa vivenciar isso. Claro, quando a gente vai falar do flerte, mas que a gente possa trazer o máximo para a aplicação possível, assim, expressão corporal, sim, como isso é extremamente importante. Um planejamento financeiro. Eu até estava perguntando se tem mesada, se não tem, como que é a parte financeira, como que isso é aplicado na sua vida, como que você vai vivenciar isso. E faz muita diferença da gente viver. E um outro ponto que eu queria te falar,
nós estamos no momento perfeito para essa questão de tentar sensibilizar as empresas, porque tem se falado muito em responsabilidade social nas organizações. Junto com a questão da sustentabilidade, isso está sendo muito visado. Então, por que não incluir nisso as Essa discussões acerca dos autistas Então, entrarem no assim, mercado de trabalho? neste momento, eu me ofereço, estou me oferecendo. Se precisar de mim, estou aqui, tenho toda a disposição do mundo. É um trabalho que eu tenho toda a vontade de realizar. Não fiz até agora porque não tive oportunidade, mas é um desejo. Eu sempre falei sobre isso, de trabalhar. Tanto que eu já estou meio que pedindo para as pessoas me encaminharem currículo, para eu poder fazer um banco de talentos para poder, porque assim, uma empresa me procurou com vagas para pessoas com deficiência, para poder ajudar, meio que fazer um meio de campo, para entender, para já começar a fazer um trabalho assim. Só que assim, é muito difícil você ter esse profissional para vir também. A vaga é difícil, mas o profissional também é. Olha, a gente estabelecendo um bom perfil do candidato. Então, assim, traços da personalidade, padrões de comportamento, que tipo de atividade ele melhor se identificaria. E também é uma boa descrição da vaga. Gente, é uma pessoa no mercado de trabalho. A gente tem que tentar casar uma vaga com o perfil daquela pessoa. Não quer dizer, se você está concorrendo à mesma vaga com outra pessoa, não quer dizer que o outro é melhor que você. Quer dizer que aquela vaga, aquele perfil, se adequa melhor àquela vaga. Mas não que um é mais inteligente que o outro, é melhor que o outro. Nada disso. Então, tem que ter esse cruzamento para ter sucesso aí nessa inserção. Sim, e vai chegar um momento que nós vamos conseguir, tá? Eles vão estar tão fazendo parte, tão pertencendo, que vai ser tão normal eles estarem ali, que ele não vai precisar mais participar de uma seleção por cota, por vaga direcionada. Ele vai participar com todo mundo. Ele vai entrar pelo talento dele, não porque ele é uma pessoa com deficiência, porque ele é autista. Sim. Porque eu acho que, assim, no volume, na proporção que nós estamos, não tem mais como a gente pensar que eles vão ter que estar lá por outro cotas. passo até que me veio à mente é pensando em autistas que são empreendedores. Exatamente. Né? O Elon Musk, por Sim. exemplo, ele se declara como tendo autismo, é o dono da Tesla, é um homem riquíssimo, um investidor. Então, autistas contratando também. Então, os autistas fazendo parte dessa pirâmide aí do mercado. É um nicho, né? Vamos trabalhar. Fala para mim o nome de novo do projeto, como que ele vai acontecer para a gente poder, quando a gente divulgar, tá falando sobre. Uhum. O grupo, ele chama Entre Nós. Já vi, filho. O grupo chama Entre Nós. Ele é voltado para adolescentes e jovens adultos que possuem o diagnóstico de TEA ou sofrem de ansiedade social. E nesse grupo serão treinadas habilidades sociais e desenvolvido algumas competências que são interessantes para a vida dele como um todo, assim, da vida desejáveis para a vida desse jovem, da vida de um adulto, de um idoso, que vão sendo desenvolvidas. Então, é plantar sementinhas, desenvolver habilidades agora que vão ser melhor refinadas ao longo do desenvolvimento. Quantos encontros? Serão 6 encontros. Com temas pré-estabelecidos. Só, né? E, a princípio, nós estabelecemos o tempo de 1h30. Mas isso vai depender de como o grupo vai interagir com os assuntos. É que eu falo 1h30, foi a nossa conversa hoje. Mas vai depender como que o grupo como vai se engajar. Isso. Mas eu acredito que ao final do grupo será pouco. A gente vai passar um período inteiro juntos. Mas eu acho que é como se diz? É um experimento, né? É um começo. E eu falo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de começo. Eu gosto muito de começo. Porque eu vejo que tem muita gente que fala assim, mas isso aí não é nada. Não, estamos começando. Porque se não existe um começo, não vai existir o resto. Então, assim, o começo é a parte mais importante, porque alguém pensou, alguém trabalhou, alguém movimentou para que acontecesse. O que vem depois é o que a gente vai colher. Então, assim, parabéns pela atitude, eu fico orgulhosa, maravilhada, porque vocês sabem que eu adoro, é tudo aquilo que eu... E tudo que vier perto de mim, que for, eu vou estar sempre querendo participar. Eu sou muito fácil.
Então, assim... E a gente agradece pela divulgação e pelo espaço aqui no Imagina. Altistar, porque foi um projeto pensado com muito carinho mesmo, sabe? Assim, a escolha de cada tema, foi tudo pensado com muito cuidado. Eu e a Mariana, a gente se reuniu e o objetivo é que isso cresça, quem sabe deixe de ser um workshop, se torne um grupo Sim, contínuo. Você já Curso. pensou que A maravilha? primeira semente é de um workshop, mas vamos ver como que isso E vai aí, ser assim, conduzido. aí é um pedido meu. Eu acho que assim, vamos trabalhar para conseguir fazer uma capacitação para profissionais, não digo nem médico, mas para fazer para profissionais, para terapias mesmo. Porque assim, tem muita gente, tem uma psicóloga que ela assiste todos os podcasts, todos. Ela fala, Lília, está sendo muito rico para os autistas adultos que estão aparecendo. Está sendo muito bom para mim. E eu quero que isso sirva para isso mesmo. Mas assim, da gente ter a possibilidade de reunir eles e poder falar desse assunto para que eles entendam a real necessidade, né? Porque isso é muito importante para eles, mas é importante para vocês também. Sim. Porque esse pessoal está perdido e vai cair sempre nos consultórios Isso. médico, sem saber, né, o que vai acontecer. Que nem o Antônio com diagnóstico lá atrás, não tinha um profissional que era especialista. Não tinha ninguém que pudesse... então vai trabalhar isso. Não existia abordagem, não existia nenhum tipo de... não, então vamos... Então, assim, a gente fez o que pôde, né? Graças a Deus, acho que a gente teve uma boa visão daquilo que a gente podia. A gente foi bem, como que fala? Intuído, né? A fazer a coisa certa. Claro que erramos. Mas, assim, eu agradeço a vocês duas, a hora que quiserem, estão... Já me coloquei à Mais que disposição. convidados. Raquel já é sócia aqui, é só falar que ela Já tá vem. em casa. Então, assim, você sabe que é um prazer, você sabe o quanto... as pessoas que sentam aqui são pessoas que, para nós, eu tenho falado isso nos últimos episódios, porque, assim, são a nossa rede de apoio. Por quê? São pessoas que sempre são referência para nós, sempre vão fazer parte daquilo que a gente entende por se falar de autismo e trabalhar em autismo aqui em Maringá. Então, são referências para nós. Então, é nossa rede de apoio, sim, porque talvez um dia eu não estarei mais aqui e essa rede de apoio tem que estar muito consolidada. Vamos sonhar. Né? Gente, Com agradeço de coração. Se você quiser falar alguma coisa. Uma frase de despedida Queria de vocês? só agradecer mesmo pela oportunidade, falar do grupo novamente, que que maravilha. vai ser realizado na nossa clínica, na Ampare, e a previsão é para o dia 26 ou 27 de maio. Quem tiver interesse pode entrar no Instagram da clínica, @Clínica Ampare, saúde Nós mental. temos que colocar a Clínica Ampare aqui. Exatamente. E fazer a inscrição, que ainda tem algumas vagas. Tem vaga ainda. Então tá. Gente, qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, que a gente passa todas as informações. Com Então, certeza. hoje, Um pouco mais um demoradinho. pouco mais demorado, mais mas extenso. maravilhoso. Muito Com obrigada, certeza. Mari, de você ter Obrigada. vindo de fora para participar, Sim. tá? O Foi que o maior precisar da prazer. gente, nós estamos à disposição. E obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Pessoal, com isso terminamos a nossa conversa de hoje. Espero vê-los novamente semana que vem, onde teremos mais alguma conversa incrível, ou várias, né? Porque se essa semana a gente grava 2, não quer dizer que nas outras a gente não possa também. Nisso, agradeço a todos. Não vou repetir o que eu já falei antes do curta, se inscreva, porque daí fica meio maçante para vocês e demora ainda mais um pouco. Mas curta e se inscreva. Exatamente. Muito obrigado a todos que estiveram até esse final e até a próxima. Tchau, tchau.